E quando eu orava por essa conferência e preparava, desde alguns meses atrás, há praticamente uns 2 meses atrás, nós estávamos sentados aqui na igreja, e foi até o dia que nós fizemos o primeiro culto com as cadeiras viradas, e eu li um texto na Bíblia, e naquela hora o Espírito Santo falou muito no meu coração, porque eu sempre faço um questionamento para Deus, eu tenho muita preocupação em fazer algo por fazer algo por ativismo. Meu marido costuma dizer que a pior coisa que pode existir é você subir um monte, alcançar o topo daquele monte, e quando chegar lá em cima, você descobrir que você escalou o monte errado. Que você chegou no topo do monte errado. Pensa isso. Você escalar o topo, se esforçar tanto, e de repente você descobrir que escalou o topo errado. E eu tenho um temor no meu coração muito grande. E eu sempre pergunto, Deus, ok, nós vamos fazer uma conferência, vai ser maravilhoso, mas e aí? Porque tudo há um propósito. Há um propósito em todas as coisas. Então, o Senhor trouxe uma palavra tão forte no meu coração. Na verdade, não é uma pregação, eu quero compartilhar algo muito rápido aqui com vocês, porque eu quero finalizar tudo isso que vocês ouviram. Na verdade, tudo que Deus fez neste lugar, tudo que vocês ouviram, todas as ministrações, todas as conversas, todas as representações, todos os louvores, tudo aquilo que você sentiu da parte de Deus, quando você foi lá na sala de oração. Aliás, tem alguém que foi na sala de oração? Gente, que sala abençoada, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos de uma igreja maior, para que a gente possa ter uma sala de oração permanente. Porque no domingo a sala é usada ali para as crianças também. E talvez você foi lá, você recebeu de Deus, você recebeu num cumprimento com alguém falando com você, você recebeu, e foi maravilhoso. E agora eu quero pegar tudo isso que Deus fez na sua vida, e como pastora, né, talvez aqui nós temos algumas visitantes que não são diretamente minhas ovelhas, né, mulheres que estão aqui, que talvez pertencem a algum outro ministério, que estão aqui nos visitando. Mas essa palavra vai servir para você também, porque você talvez não seja minha ovelha, mas você é a ovelha de Jesus. Você é discípula de Jesus, e eu sei que tudo isso tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Por que nós paramos um tempo num congresso para receber algo de Deus? Por que nós paramos para sermos curadas? Por que nós paramos para sermos libertas? Será que é só mesmo para nos sentirmos bem? Existe um propósito. E a palavra que eu quero ministrar hoje é: a febre cessou, e agora? Diga isso para uma pessoa que está do seu lado: a febre cessou, e agora? O que vai acontecer agora? Em Lucas, no capítulo 4, versículo 38 e 39, diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, diga muita febre. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu-os. É interessante quando você vai ver, eu li aqui o texto de Lucas, né, e dos 4 evangelhos, Lucas foi aquele que se preocupou em escrever os fatos na ordem cronológica, ele se preocupou com esse detalhe, ele queria que tudo fosse falado realmente como foi, ele investigou os fatos, ele era um estudioso, um médico, ele investigou os fatos, ele queria que tudo fosse o mais próximo do que realmente aconteceu. Então, ele teve esse cuidado. E quando você olha a ordem cronológica, esse milagre, quando Jesus cura essa mulher da febre, isso foi o 4º milagre que Jesus operou. Foi o 4º milagre. O primeiro, ele transformou água em vinho, que todos nós conhecemos, né? Como o Senhor gosta de casamento, a Bíblia começa com casamento, termina com casamento. O primeiro milagre do ministério de Jesus é um casamento. Nós vamos encontrar com o Senhor nas bodas de um casamento. O segundo milagre é a cura do filho de um oficial que chega até Jesus dizendo: o meu filho está à beira da morte, e
por favor, socorre. Jesus só diz, vai, diz para aquele pai, vai, que o teu filho vive. Deu uma palavra e ali aquele homem foi e o filho dele viveu. O terceiro milagre acontece exatamente antes desse aqui, quando Jesus é expulso de Nazaré, ele entra na cidade de Cafarnaum, e ali há um endemoniado ali, e Jesus então expulsa os demônios da vida daquele homem. E de repente Jesus então vai com Pedro até a casa dele. E ali Jesus não vai com a intenção de fazer nada. Pelo menos a Bíblia não relata que Pedro tenha dito, vamos lá na minha casa porque minha sogra está com febre. Sei lá, né? Hoje em dia tem tanto assunto aí de sogra, de tudo isso. Vai ver que Pedro estava até pensando, será que é agora que eu vou receber meu milagre, minha bênção, minha sogra vai partir? Misericórdia, né? Senhor, tem misericórdia. Mas eu vejo que esse milagre tem alguns aspectos diferentes que têm a ver com a nossa vida. Existem algumas características nesse milagre. O primeiro é que Jesus ele entra naquela casa para passar uma noite, para estar ali rapidamente. Ele foi expulso de Nazaré, ele veio, ele entra em Cafarnaum e de repente ele entra ali na casa de Pedro. E aqui eu aprendo a primeira coisa, que Jesus ele não perde a oportunidade para nos abençoar. Todo momento é uma oportunidade, se nós estivermos preparadas, com o nosso coração receptivo, com o nosso coração aberto, todo momento é um momento, uma oportunidade para Jesus nos abençoar. Esse congresso é uma oportunidade. Eu sei que enquanto você passou essa parte do dia aqui, enquanto você esteve aqui à noite, Deus estava trabalhando no seu lar. E hoje você vai chegar na sua casa e você vai poder dizer, realmente, Deus trabalhou no meu lar enquanto eu estava, porque Deus não perde oportunidades. Jesus não perde oportunidades. Segundo fato desse milagre é que ele curou uma mulher, e já foi dito aqui, né, pela Cris, e é o que eu coloquei aqui também, que naquela época, a mulher ela era totalmente colocada, não vou nem dizer à margem, mas ela estava ali simplesmente para servir a sua casa, fazer seus afazeres. Ninguém parava por causa de uma mulher. E eu sei disso muito bem. Algumas de vocês sabem, já contei aqui, né, quando meu pai e minha mãe tiveram o primeiro filho homem. Foi festa 7 dias na casa dos meus avós. Quando nasce um filho homem numa família árabe, são 7 dias de festa. E, de repente, eu sou a segunda filha. 1 ano e meio depois, eu nasci. E quando eu nasci, a minha avó não olhou para mim. Ela não olhou, a ponto de que 2 meses depois que eu tinha nascido, vai uma amiga da minha mãe à casa dos meus avós, minha mãe morava lá, e pergunta para minha avó, dona Nazira, qual que é mais bonitinho, o menino ou a menina? E ela disse, não sei, eu nunca vi a menina. E meu avô pegava no braço dela para me levar até onde eu estava. Ele comprou um brinco, mandou colocar na minha orelha. E ele puxava e ela travava o pé. E ela não saía do lugar, porque ela não queria me ver. E ela dizia, não, é tristeza, é luto, porque nasceu uma mulher. Estamos de luto porque nasceu uma mulher. Então, Jesus, ele cura uma mulher. Isso mostra que Jesus sempre deu valor às mulheres. Você tem valor. Se você não entendeu isso até agora, desde ontem à noite, quando nós começamos com aquela representação, desde aquele momento quando eu estava aqui fazendo abertura, falando com a pastora Fabiana, se você não entendeu até agora, entenda agora, você tem valor para Deus. E ponto final. Ponto final. Jesus entrou naquela casa e ele curou aquela mulher. Terceira coisa que eu vejo nesse milagre é que o nome dessa mulher não foi citado na Bíblia. A Bíblia cita mais ou menos, aproximadamente 175, 180 mulheres na Bíblia. O nome dessa mulher não foi citado, nós não sabemos o nome dessa mulher. E isso me mostra o quê? Que ela não era uma mulher conhecida, ela não era uma mulher de títulos.
Ela não era uma Abigail, ela não era uma Débora, mas ela era alguém que tinha valor para o Senhor Jesus. E eu quero te dizer esta tarde, finalizando essa conferência, que se até agora você não entendeu, eu quero te dizer, não importa o seu título, não importa de qual família você veio, não importa se você veio de uma favela, não importa se você veio de uma família abastada e bilionária, o que eu quero te dizer é que o que conta para Deus não são os títulos, o que conta para Deus não é o seu currículo de uma faculdade, o que conta para Deus é que você é menina dos olhos dele. E a Bíblia diz que ele tem o seu nome escrito na palma das mãos dele. Quando o diabo quiser te atacar, quando o diabo quiser lançar coisas no seu pensamento dizendo, você não tem valor, você não vai dar nada nessa vida, você estende a sua mão direita com autoridade e diga, eu tenho o meu nome escrito na palma das mãos do Senhor. Eu tenho meu nome escrito na palma das mãos do Senhor. E isso basta, isso é suficiente. Isso é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Meu Deus, saber que o Senhor está lá o meu nome. Sabe que uma vez, você abre aqui, por favor, Michele. Uma vez eu queria muito saber como que eu era conhecida pelo Senhor. Licença. Eu bebo muita água, então minha boca vai secando. Eu lia lá, né, que o Senhor mudou o nome de Simão para Pedro, mudou o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, e a gente vai vendo ali na Bíblia, né, e de Jacó para Israel, e eu comecei a perguntar para Deus, acho que era 2005, 2006, eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, qual é o meu nome? Como que o Senhor me conhece? Eu não sei se é Adriane, qual é o meu nome? E eu, por uns 2 meses, eu coloquei isso na minha cabeça, e eu orava e eu perguntava para Deus, como o Senhor me conhece? Quero saber meu nome, quero saber meu nome. Então, tivemos um Princess, lá em outubro, isso em 2006, e foi uma mulher de Deus, muito abençoada, doutora Thelma, uma psicóloga lá de Uberlândia, eu a conheci rapidamente, ali nos cumprimentamos, ela ministrou, e meus pais iriam levar ela de volta ao aeroporto em Florianópolis. E naquela hora que ela estava saindo, eu ia subir para pregar, e ela até pediu desculpa, que ela não podia ficar ali na minha ministração. E os meus pais entraram no carro para levar a doutora Thelma. E quando terminou o congresso, minha mãe disse, Adriane, a doutora Thelma mandou te dar um recado. Ela disse que o Senhor, quando ela te viu subindo o púlpito, que o Senhor mandou te dizer que o seu nome é... Aí minha mãe falou assim, só que eu esqueci. Mas, glória a Deus, que ela tinha esquecido como que era o nome, porque ela falou em hebraico. Ela falou, e minha mãe não sabia o que ela tinha falado em hebraico, mas ela disse assim, eu esqueci, mas significa útero frutífero. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí, por anos, eu tentei descobrir o que era útero frutífero, e um dia o pastor Felipe, marido da pastora Bruna, eu contei essa experiência em algum lugar e ele ouviu e ele me mandou um áudio. Ele disse, pastor, eu tenho um amigo que entende hebraico, e o seu nome é Rehen Porré. Rehen Porré. E quando eu coloco no Google Translate útero frutífero, aparece escrito bonitinho, e eu escrevi na minha Bíblia, e no telefone do meu marido, não está escrito amor, não está escrito Adriane, nos contatos está escrito Rehen Porré. Útero frutífero. Uhul! Sabia que você tem um nome? Você tem um nome escrito na palma das mãos do Senhor? Talvez não seja Michele, Micheline, Michele, Sula, Zuleide, mas tem um nome, Deus te conhece pelo nome. E eu me lembro quando nós começamos a igreja, ali na Wiles, eu lembro que nós inauguramos, e na inauguração trouxemos o Cláudio Duarte, então a igreja lotou, e de repente no outro domingo o povo sumiu. Né? Acho que a crentaiada veio ver o Cláudio Duarte e sumiu. E o José falou, amor, nós vamos orar, porque nós somos frutíferos. Porque quando ele fez 40 anos de idade, eu falei, Deus, me dá uma palavra para o meu marido.
que eu quero profetizar sobre a vida dele. E naquele ano Deus me deu uma palavra lá em Gênesis 28, onde o Senhor, Jacó está abençoando seus filhos. E tem o versículo que fala, e José é um ramo frutífero, seu ramo se estende por sob os muros. E ele falou para mim, amor, se eu sou ramo frutífero e você é útero frutífero, essa igreja tem que crescer. Glória a Deus. Por isso que cada vez que a gente amplia, a gente já lota, amplia, lota. A gente tem 2 cultos, não está dando mais 2 cultos. Temos que quebrar a parede. Daqui a pouco tem que sair para outro lugar. Porque eu tenho um nome escrito na palma das mãos do Senhor. E você tem um nome escrito na palma das mãos do Senhor. Qual é o seu nome que está escrito na palma das mãos do Senhor? Eu já escutei testemunho de 2 pastoras que escutaram o meu testemunho. Uma contou agora para mim lá no CAP esse ano no Brasil, a pastora Lucenire. Ela disse, pastor, o dia que você contou, eu falei, Deus, eu quero saber meu nome. E ele falou, e eu falava, Deus, mas será que é mesmo? Será que é? Será que é? E ela ficou sentindo não merecedora daquele nome. E até que foi no CAP desse ano, uma pessoa chegou para ela e falou para ela que aquilo que Deus tinha falado com ela e falou o nome que era Mãe de Nações. Então, você tem um nome, Cris, lá na palma das mãos do Senhor. A senhora tem um nome, Dona Maria José. Nós temos um nome. Então, não importa se o seu nome daqui dessa terra não está escrito. O nome dessa mulher não estava escrito, mas lá no céu tinha um nome lá na palma das mãos do Senhor. Amém? 4ª coisa que eu vejo nesse milagre é que Jesus cura essa mulher de uma febre. Ora, uma febre. Não era melhor falar, toma um Tylenol, toma um Advil? Né? Meu Deus, pedir para curar, para orar por uma febre. Às vezes a gente quer ser tão prático, às vezes a gente esquece que nós temos um Deus que é o médico dos médicos. E a gente pensa, não, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu ligo para o pediatra. A criança está lá com algum probleminha, não deixa eu ligar correndo para o pediatra. Não. Jesus, ele está preocupado de entrar na sua casa e de curar o que quer que seja, o que quer que precisa ser curado, vai ser curado lá na sua casa. Amém? Glória a Deus. O que é febre, queridas? Febre é resposta, né, de um corpo que está sofrendo ataque, que está sofrendo uma inflamação, uma infecção. Então, a temperatura corporal aumenta e é um sinal de que algo naquele corpo não está bem, de que o sistema imunológico está trabalhando, tentando atacar aquilo que está causando problema naquele corpo, aquilo que está causando uma infecção, uma inflamação. E naquela época, ali naquela região, o que acontecia? Pelos estudiosos, tinha doenças respiratórias, tinha febre tifoide e tinha febre malária. E a maioria dos teólogos acham que essa mulher ela teve uma febre malária. Eu não sei que febre essa mulher teve. Eu não sei o porquê essa mulher teve febre, isso não importa. Essa mulher foi curada. Jesus tocou na vida dela. O que fez gerar a febre nessa mulher? Talvez o ambiente em que ela estava. Tinha pessoas infectadas, tinha um mosquito que estava transmitindo ali uma enfermidade. Talvez alguém passou ali e infectou aquela mulher. E trazendo para as nossas vidas hoje, talvez o ambiente que nós estamos provoca febre emocional e febre espiritual na nossa vida. Eu não sei qual foi o ambiente que você viveu. E qual foi o tipo de febre que você teve? Mas eu sei que hoje o Espírito Santo, ele quer falar com você. Amém? Glória a Deus.
Quantas vezes você esteve com febre? Será que o congresso está acabando e você ainda está com febre por algo? Talvez você esteve em um ambiente que te causou febre emocional. Pessoas que têm febre espiritual, que não conseguem ouvir sobre igreja, porque foram feridas e machucadas e dizem, eu não entro nunca mais na igreja. Febre espiritual e febre emocional. Isso é o organismo, é a alma, é o espírito reagindo contra algo que não está bem dentro de você. Minha querida, eu vim aqui para te dizer, você não pode, em nome de Jesus, sair dessa conferência com febre. Você tem que sair dessa conferência totalmente curada. Você tem que sair dessa conferência porque tudo isso foi preparado só por sua causa. Isso tudo foi preparado por você, por sua causa, porque o Espírito Santo conhece o seu coração. As mulheres que nós convidamos para ministrar, elas sabem que nós só enviamos para ela o tema da conferência Mulheres de Verdade, e elas poderiam ter falado tanta coisa, mas o Espírito Santo veio ministrando do início ao fim sobre uma cura emocional. O Espírito Santo vai ministrando do início ao fim sobre cura na alma, sobre cura espiritual, sobre servir ao Senhor, sobre continuar servindo, e o porquê nós ainda deixamos o nosso corpo estar com febre, porque nós não conseguimos reagir. Você não vai sair daqui hoje do mesmo jeito. Aquelas que já foram curadas, quanto tempo você também esteve com febre? E você perdeu tempo de usufruir de tantas coisas maravilhosas que Deus tinha para a sua vida. Mas quando o Senhor entra, quando o Senhor toca em nós, quando a febre cessa, quando a cura chega, algo sobrenatural acontece. Eu quero te dizer que o que mais me impressionou nesse milagre não foi Jesus ter curado aquela mulher, pastora Micheline, porque nós sabemos que Jesus cura. Quando nós lemos até, porque isso é o normal para nós, não é extraordinário, isso é o nosso ordinário, saber que Jesus cura. Mas sabe o que mais me impressionou naquele milagre, nesse texto que nós lemos? É porque a Bíblia diz que essa mulher, quando Jesus toca na vida dela, quando Ele cura, a Bíblia diz que levantando-se logo, servia-os. Sabe por que nós estamos sendo curadas de toda a febre? Porque o Senhor quer que nós nos levantemos para servir. O Senhor quer nos levantar para servir. O Senhor quer nos levantar para servir. Tem mulheres hoje dentro deste lugar que precisam ser curadas da febre espiritual. Porque lá no passado, talvez como a Cris contou, que um dia ela ouviu que um líder religioso abusou do seu amigo, e ela começou a odiar Jesus. Mas você já sabe, querida, que você não é mais o quê? Olha as mensagens se entresalando. Você não é mais uma menina, você é uma mulher agora. Uma vez menina, agora mulher. Você não precisa mais carregar com você uma febre espiritual. Chegou a hora de você se comprometer com a sua igreja local. Se você é daqui, aqui, se você é de outra igreja, chegou a hora de você se comprometer com a sua liderança. Chegou a hora de você se comprometer com a igreja local. Chegou a hora de você se levantar e servir. Porque senão, tudo isso aqui é maravilhoso, mas sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vem outra decepção e vem febre de novo. Vem outra ferida e vem febre de novo. Vem outra ferida e vem febre espiritual, febre emocional. E por isso você já viu que tem pessoas que não conseguem ficar numa igreja há muito tempo. Que elas estão pulando de igreja em igreja. Não, o problema não está na igreja, minha querida. O problema está que você ainda está com febre. E você não deixou Jesus curar a sua febre. Porque quando Jesus cura verdadeiramente a sua febre, você vai se levantar e querer servir. Quando Jesus curou essa mulher, a Bíblia diz que ela se levantando logo, ela serviu. E eu quero encerrar dizendo que a pastora Liana comentou aqui do câncer que eu tive em 2020. Um
câncer renal, foi retirado o meu rim, parte da bexiga. Depois, em 2022, eu tive metástase. Eu comecei um tratamento agressivo de quimioterapia com cisplatina. A médica falou, seu cabelo todo vai cair, vai acontecer isso, tanta coisa. E é assim, como se seu chão tira. E Deus foi me dando palavras, Deus foi fazendo coisas extraordinárias. E de repente, eu que teria que fazer 22 sessões de quimioterapia, com 6 sessões, a médica suspendeu a quimioterapia. Eu entrei para um processo de imunoterapia. E a igreja que não sabe, mas em fevereiro do ano passado, enquanto eu fazia a imunoterapia, apareceu novos pontos com metástase no meu corpo. E eu voltei para a quimioterapia o ano passado. E o ano passado, na conferência Girlfriends, lá no Bible College, eu estava fazendo quimioterapia. O Senhor não deixou um fio de cabelo cair. Ninguém sabia, ninguém imaginava. Não, pastora, não preocupa que não é isso que você contou. O que você contou, todo mundo sabia. O que o povo não sabia é que eu tive a segunda vez. Você não sabia? Sabia. E foi um tratamento com imunoterapia e químio junto. E quando foi em setembro do ano passado, no dia do encontro de casais, eu achei que eu não ia conseguir ir para o encontro de casais em Orlando. Porque eu tinha urticária, que eu rolava no chão de urticária. Eu tinha que tirar toda a roupa do meu corpo. O José tinha que passar gelo no meu corpo. Era enlouquecedor. E eu procurei a médica novamente. E o meu PET scan já não dava mais nada. Desde fevereiro que tinha aparecido novamente. Ela falou, olha, como apareceu novos pontos de metástase, nós vamos suspender imuno. Vamos entrar com essa terapia de imuno e químio junto. E quando todos os PET scans que eu fazia a cada 3 meses, veio dando de novo negativo. Não aparecia mais positivo. Mas eu, com muitos efeitos colaterais, muita urticária, as pastoras sabem, muita urticária, muita, passando muito mal, qualidade de vida péssima. Ah, pastora, como que a gente não percebeu? Interessante que uma semana antes de eu fazer o primeiro PET scan e descobrir que eu estava com metástase, lá em 2022, eu escutei uma ministração do Rich Wilkerson, lá da Vue Church. E a pregação dele era, as pessoas precisam te ver sofrendo bem. Não é que a gente mente, mas você tem que chorar nos pés do Senhor. Você não precisa ficar com a cara batida, não. Porque ou você confia ou você não confia. E quem confia vai sofrer na hora dos sintomas? Sofreu, acabou, vamos para a igreja. Vamos fazer a obra, vamos fazer congresso. Vamos fazer as coisas do Senhor. Eu não vou parar de fazer as coisas porque o inimigo está ali tentando te matar. Não. E aí foi dando negativo. E quando foi em setembro, na semana do encontro de casais, essa médica falou para mim assim, eu falei, doutor, e agora? Está dando negativo, e agora? Quando que eu vou parar? E ela disse assim, você não vai parar nunca. Aí eu ri, eu achei que ela estava brincando. Ela falou, você vai fazer até o resto da sua vida. E eu ri de novo, eu falei, brincadeira. E ela fechou o semblante, ela falou, estou falando sério. E ela sempre uma mulher muito amável. E ela falou, estou falando sério. Eu falei, doutor, isso não existe. Ela falou, quem disse que não existe? Americana ela. Eu falei, não, doutor, eu conheço pessoas que saíram da químio e depois ficaram só fazendo o exame. Ela falou, não, o câncer que você teve é incurável. E você não pode parar nunca na sua vida. Porque pode existir milhares e milhares de células malignas transitando no teu corpo. E naquele momento eu comecei a chorar ali naquele hospital. Meu esposo estava numa reunião pelo celular lá no carro. Eu liguei para ele desligou o celular, entrou. Eu tinha acabado de receber o tratamento, a infusão. E aí ela disse, eu não posso te liberar nunca. Você nunca vai parar. E naquele dia nós fomos para casa. E nós oramos ao Senhor. E nós falamos, Deus, Tu és um Deus de milagre, Tu não és Deus de confusão. E na outra semana nós fomos para Washington, num evento dos legendários que era só para homens, mas foram algumas mulheres. E naquele café ali com algumas mulheres, a pastora Cláudia estava,
naquele café, Deus usou uma mulher. E ela falou para mim, deixa eu voltar aqui. Antes disso, ela falou assim, eu vou fazer um exame de sangue genético. Eu tive que assinar vários papéis. E ela falou, esse exame não é garantido nada não, mas eu vou fazer. Ela só falou isso, ela não falou que ia me tirar do tratamento, nada. Ela falou, eu vou fazer esse exame. E ela fez, escolhi 9 tubos de sangue ali, na quarta-feira. No domingo veio um pastor aqui na igreja, um cantor que eu nunca tinha visto, Daniel Andrade. E ele toca sax, ele tocou. Quando ele desceu, ele chegou até mim, eu estava de olho fechado, ele tocou no meu braço e ele disse, pastora, licença, Deus mandou te falar que Ele está tocando no seu sangue. Eu não sei se você fez um exame de sangue por esses dias, mas o Senhor está limpando as suas células. 3 dias depois do exame de sangue. 3 dias. E quando eu cheguei em Washington, umas 2 semanas depois desse episódio ali, eu não sei bem, tudo aconteceu em setembro. Quando eu cheguei em Washington, uma mulher de Deus estava ali ministrando. E ela começou a profetizar, ela estava pregando em espanhol, ela começou a profetizar. E ela veio até mim. E uma das coisas que o Senhor usou ela para falar comigo, ela disse... O Senhor disse, vai fazendo a minha obra. Enquanto você vai, eu estou limpando as suas células. Enquanto você vai, eu estou limpando as suas células. Enquanto você vai, eu estou o quê? Limpando as suas células. Você não tem desculpa para não servir ao Senhor. Você não tem desculpa para não servir ao Senhor. Por que que você resiste em não servir a Deus? E não se comprometer com uma igreja, e não caminhar, e não ganhar vidas para Jesus, e não trazer convidado, e não ir visitar uma pessoa que está enferma, e trazer para a casa do Senhor? Por que que você resiste? A pastora Micheline falou isso hoje. Não me chamaram para ajudar, se oferece. Ela falou ontem à noite, se oferece. Nós somos às vezes melindrosos demais. Nós queremos muito e fazemos pouco. Nós temos que aprender a servir ao Senhor genuinamente. Servir ao Senhor não é vir no culto, sentar e ficar só ouvindo a palavra. Servir ao Senhor é colocar a mão na massa, é colocar a mão na obra. A febre cessou. Aquela mulher levantou e começou a servir. Ela começou a servir. Ela começou a servir. E a Bíblia diz que uma multidão veio ali naquela casa. E talvez as pessoas olhavam na janela e pensavam, mas aquela não era que ela estava jazendo? Porque Marcos diz que ela já estava jazendo, ou seja, quase morrendo de tanta febre. E o Senhor fez com que muitos viessem ver aquela mulher servindo. Ela podia não ser importante, ela podia não ter títulos, mas ela servia. E isso foi o suficiente para o Senhor fazer com que uma multidão viesse ver ela servindo. Porque ela se tornou exemplo naquele lugar. Ela se tornou exemplo naquele lugar. Querido, o Senhor me disse, vai fazendo e eu vou limpando as suas células. Vai fazendo e eu vou limpando as suas células. E nós chegamos na médica, depois daquela viagem. E o José falou, amor, você não vai fazer mais. E eu não estou dizendo aqui para ninguém interromper nenhum tratamento. Não coloque palavras na minha boca. Mas o José disse, amor, não está aparecendo câncer no PET scan. Vamos tomar um passo de fé. Eu vou conversar com a médica. Ele disse, doutora, tem a possibilidade da Adriane não tomar mais a medicação e a gente ficar só fazendo follow-up? E ela simplesmente olhou para ele e falou, sim. Porque se não pudesse, ela ia me fazer assinar um termo de responsabilidade, porque eu poderia processá-la. E ela disse, tem. E desde aquele dia eu não fiz nenhum tratamento mais. E o PET scan, que era a cada 3 meses, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Toda vez que faz PET scan, ela faz de novo esse exame de sangue. O primeiro resultado veio 0 fração de células malignas. E toda vez que eu faço o PET scan, eu faço o exame de sangue. E agora, na última PET scan que teve na véspera do CAP, ela falou para mim, agora o PET scan a cada 6 meses. E para completar, ela pôs uma ordem lá, a prescrição, para tirar o meu porte.
E essa semana eu fiz a cirurgia e tirei o meu catéter. Para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite eu quero encerrar orando por você que sabe que não está servindo ao Senhor e que hoje você quer se comprometer no altar de servir ao Senhor genuinamente. Vamos nos colocar de pé. Saia do seu lugar. Você que sabe que precisa ter um comprometimento de servir genuinamente ao Senhor, de uma maneira como você nunca serviu. Vem para o altar do Senhor. Vem para o altar. Vai para os corredores. Oh, Espírito Santo de Deus. A febre cessou. A febre cessou. Levanta e serve. 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 A febre cessou. A febre cessou. A febre cessou. Eu quero que as pastoras orem por essas mulheres. Pastoras convidadas, orem por essas mulheres. Orem por elas, pastoras. Orem por essas mulheres. Vem orar, pastora. Ora por essas mulheres. Orando a labachúria. Aleluia, Jesus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Oh, Espírito Santo, as pastoras venham orar. Pastoras venham orar com essas mulheres, as evangelistas. Vem, Edna, vem as líderes, as voluntárias, intercessoras. Vem orar com as mulheres. Oh, xaracanta labachuri anda lamas. Meninas, vem orar pelas mulheres, vem orar. Ore pela mulher que está do seu lado. Ore por uma mulher que está do seu lado. Ore por essas mulheres que estão à frente. Vamos orar. Deixa o Espírito Santo, Cris, ora com essas mulheres. Ora, Cris. Glória a Deus, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Se levanta e serve. A febre cessou. A febre cessou. A febre cessou. A febre cessou. Oh, xaracanta labachurianda lamas. No meio aqui. Orenda labachurianda lamas. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. A febre cessou. A febre cessou. A febre cessou. Oh, Espírito de Deus, obrigada, Senhor, pela tua unção, pelo renovo. Pai, renova a tua filha hoje, Senhor. Derrama sobre ela uma unção, Pai, para tocar as nações. Senhor, eu sei que o Senhor dará a ela filhos espirituais. Filhos espirituais. Filhos espirituais que serão profetas levitas. Ela nunca faltará nesse lar profetas levitas, homens e mulheres de Deus. Não faltará nos seus GRs profetas levitas, porque ela é mãe de nações. Mãe de nações. Restitui a tua filha, Senhor, com filhos espirituais, porque ela é uma mãe de nações. Acharacanta lamas. Ore canta labachuri anderelebasuri anda lamas. Cura, Senhor, tudo, Pai, que ainda precisa ser curado hoje. A febre cessou. A febre cessou. A febre cessou. Aleluia, glória a Deus. Ora por ela, Liana, ora por ela. Oh, xaralabachuri anda lamas. A febre cessou. A febre cessou. Abraça a Bianca aí. Diga para ela, Fabiana, que a febre cessou. Está começando um novo tempo na vida dela. Está começando uma nova estação na vida da Bianca. O Senhor vai trazer um resgatador para ela, em nome de Jesus. Abraça uma mulher que está do seu lado aí no banco. Oh, xerecanta, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Tens o meu mundo. Aleluia, em Jesus. tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti.
Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Aí no banco, querida, se você sentir desejo de orar por alguém, ore. Ore por essa mulher que está do seu lado, atrás. Se você quiser sair no corredor, orar por alguém. O Senhor está terminando de curar toda a febre. A febre está cessando agora. 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 Oh, aleluia, glória a Deus. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui, ó, olha lá em cima, aleluia. Creio que tu és a vida. Oh Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo. Oh Pai, a febre está cessando. A febre espiritual de pessoas que não queriam ver a igreja na frente. Vai servir ao Senhor a partir de hoje com alegria no coração. Vai servir com alegria. E não importa o lugar, se vai ser na recepção, se vai ser buscando os enfermos, se vai ser lavando o banheiro, mas vai servir ao Senhor, porque a febre cessou. A febre espiritual cessou em nome de Jesus. A febre espiritual cessou em nome de Jesus. A febre emocional cessou em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, manifeste teu poder, Pai. Enche-me, Deus. Diga isso, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche, Senhor. Enche-me, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero chamar as pastoras locais aqui dessa igreja. Aleluia. Eu quero chamar as pastoras aqui da Embaixada Church, aqui da Coconut Creek. Pastora Luana, Dalva, Fabiana, Bruna, Amanda. Eu sempre penso se eu estou esquecendo alguém. Diane. Aleluia. Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos fazer um ato profético agora. Aleluia. Amém?